Ô, então quer dizer que o cara vai aumentar a taxa de juros para o financiamento imobiliário, é isso? É exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Meu nome é Gafanhoto, Thiago Feitosa aqui para comentar aí uma movimentação que teve no mercado financeiro com a nomeação dos novos presidentes dos bancos estatais, Caixa Econômica, Banco do Brasil e BNDES. O ponto é o seguinte, este canal é um canal que vai falar de política? Não! Esse canal é um canal de direita? Também não! É um canal de esquerda? Não, Brasil! É um canal que fala com os profissionais do mercado financeiro. Portanto, embora a maior parte do nosso conteúdo aqui seja a respeito das certificações, hoje eu quero falar sobre esse movimento que teve, sobre a declaração do novo presidente da Caixa Econômica Federal, que disse que crédito subsidiado tem de ser para os pobres e que a classe média terá de pagar juros de mercado. Aliás, essa foi uma pergunta do Fábio Júnior, que deixou aqui nos comentários. Então, Fábio Júnior, obrigado pela pergunta e não tenha tanta pressa. Vamos conversar sobre isso, que eu vou explicar essa questão de subsídio, como que ela parece que é algo bom, mas que na verdade não é tão bom assim. O fato é o seguinte, quando o governo, seja ele qual for, de direita, de esquerda, canhoto, enfim, seja o que for, que o governo chega e diz que terá subsídio para uma determinada área, para um determinado setor da economia, o que esse governo na prática está fazendo é comprando votos, ponto. Não está resolvendo o problema, pelo contrário, está piorando a situação e deixa eu te explicar. Quando o governo chega e fala assim, olha, agora a classe média ou os mais pobres terão acesso a crédito subsidiado para a compra de imóveis. Isso, quando a gente faz uma análise superficial, parece que é algo interessante. Aliás, está favorecendo um determinado setor da economia e se tratando dos mais pobres, a gente está falando do setor mais frágil da nossa economia. Só que, em função dessa oferta artificial de crédito, o que na prática acontece é que há um aumento de demanda por imóveis nesse setor da economia. E se há um aumento de demanda por imóveis nesse setor da economia, inevitavelmente o preço dos imóveis vai subir. Então aquela família que poderia comprar um imóvel por, sei lá, por 200 mil reais, em função dessa demanda inflada, o preço do imóvel subiu, sei lá, para 250 mil. Aí ela vai lá e consegue 50 mil de subsídio pelo governo. Então, basicamente, o que o subsídio faz é trazer a solução para um problema que não existia se não tivesse o subsídio. É um negócio meio louco, assim. Eu brinco que subsídio é igual ao Google, né? O Google existe para resolver todos os problemas que a gente não tinha antes da existência do Google. Então, a percepção que a gente tem é que quando a gente tem crédito subsidiado, seja lá para quem for, essas pessoas serão beneficiadas. Só que, na real, a gente está promovendo o crescimento artificial no setor da economia e isso provoca inflação. E se você achar que o que eu estou falando não é verdade, basta você olhar o histórico de preço dos imóveis da região onde você mora. E eu não estou falando de preço de imóvel da classe alta, eu estou falando preço de imóvel dos mais caros, dos mais pobres. E aí, o que acontece? Como o preço do imóvel sobe muito, inevitavelmente, menos pessoas conseguem comprar imóvel. Assim, mais pessoas passam a demandar por aluguel, porque se a pessoa não conseguir comprar, ela vai ter que alugar. E aí, como tem muita gente demandando por aluguel, o que acontece? Grandes investidores, grandes players do mercado, as pessoas mais ricas, os mais abastados, olham para o mercado imobiliário e enxergam uma oportunidade. O cara fala, pô, vou comprar algumas casas e vou alugar. Olha o que acontece. Os mais ricos pegam os seus respectivos dinheiros, trazem para a indústria da construção civil para imóveis da classe média e dos mais pobres, ok? E com isso diminui mais uma vez a oferta de imóvel. Então, com o subsídio, algumas pessoas têm acesso a essa linha de crédito e, portanto, gera uma demanda inflada e o preço do imóvel sobe, certo? Por outro lado, os mais ricos enxergam nesse mercado uma oportunidade de investimento e passam a comprar esses imóveis. Logo, diminui a oferta. Assim, inevitavelmente,
diminuindo a oferta e aumentando a demanda, o preço do imóvel vai subir. Como o preço do imóvel subiu, o que vai acontecer? Aumenta a demanda por aluguel. E se aumenta a demanda por aluguel, o preço do aluguel também sobe. Logo, aquele sujeito que não foi, entre aspas, beneficiado com essa linha de crédito subsidiada, ele terá problemas para comprar tua casa e terá problemas para poder pagar um aluguel, porque o preço subiu. Então, o novo presidente da Caixa Econômica Federal disse que a classe média deve buscar crédito imobiliário a juros de mercado. E, de verdade, ele está certo, é isso que deve acontecer, mas não só a classe média, todos. O ponto é o seguinte, como que a gente resolve o problema de déficit de moradia que a gente tem no Brasil? Isso é um fato, a gente tem. Como que a gente faz? É com subsídio? Não. O subsídio, qualquer subsídio, não é só o subsídio para os mais pobres, qualquer subsídio vai sempre gerar uma distorção e um desequilíbrio no mercado, sempre, ok? O jeito que a gente tem para resolver isso é aumentando a competitividade entre as construtoras e as instituições financeiras que vão emprestar dinheiro. Porque quanto mais empresa tiver disponível para emprestar, aí sim a taxa de juros vai cair, mas não de maneira artificial, certo? Então eu concordo que é interessante que a taxa de juros seja menor, eu concordo que mais pessoas precisam ter acesso aos imóveis, mas uma medida política que visa beneficiar, se a gente faz uma análise superficial, parece que beneficia. Mas quando a gente começa a olhar um pouquinho mais a fundo, a gente percebe que o subsídio ele cria uma distorção que vai, no fundo, acabar prejudicando quem, em tese, deveria ser beneficiado. Certo? Então, eu quis trazer essa reflexão. Eu entendo que juros de mercado é saudável para todos, para os mais ricos e para os mais pobres. Porém, é importante que haja um aumento da concorrência, um aumento de competitividade. O que a gente não pode é ficar nas mãos de 2, 3, 4 instituições oferecendo crédito, porque aí a gente de fato fica refém de taxas muito altas. Fechado? Então eu quis trazer essa reflexão porque houve uma discussão muito grande, teve perguntas. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui no comentário. Se esse tipo de vídeo faz sentido para você, nobre gafanhoto, comenta aqui, deixa um gostei e se tiver qualquer dúvida, comenta aqui que a gente vai responder nos próximos vídeos. Um grande abraço e tchau!